Ativar um som aqui. É um imenso prazer estar aqui com vocês, com o nosso terceiro dia do desafio Sua Transformação Digital. O nosso propósito aqui é apresentar estratégias para que as pessoas consigam alcançar maior produtividade, autonomia, confiança e segurança no uso das tecnologias digitais. Meu nome é Mário Serra e vai ser um imenso prazer acompanhar vocês nesse percurso. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e nós vamos poder já conversar um pouco sobre quais são os nossos assuntos. Então, pois bem, o nosso desafio hoje, nosso terceiro desafio, é ensinar e aprender no ensino remoto, que é hoje uma realidade da maioria das pessoas que estão envolvidas com a educação, seja como professor, seja como gestor e, muitas das vezes, como pais e como alunos. Então, o ensino remoto é uma realidade que nos pegou a todos de uma forma brusca e que a gente está tendo alguma dificuldade em enfrentar e superar esse desafio. E o propósito da nossa conversa hoje é pensar em algumas estratégias, algumas táticas, algumas ferramentas que nos permitam melhorar o nosso aproveitamento nesse ensino. Da mesma forma que na última live nós conversamos sobre o home office, o teletrabalho, hoje a gente vai conversar um pouco mais, um pouco melhor, um pouco mais a fundo e oferecer uma informação de modo um pouco mais sistemática sobre o ensino remoto. O ensino remoto chegou e parece que não vai nos deixar tão cedo, A gente percebe que o uso das tecnologias digitais nos processos educacionais será cada vez mais intenso. Da mesma forma que em todos os outros aspectos da sociedade, a tecnologia está se tornando a mola mestra, na educação, embora a gente perceba a educação como um elemento sempre mais lento nas suas transformações, dessa vez as coisas vieram e tiraram as pessoas mesmo da sua zona de conforto. Uma ideia que eu ouvi outro dia, que ouvi há muito tempo, era a ideia de que as pessoas diziam: acabei meus estudos, não? Terminei de estudar. E parece, e uma das principais características que o mundo hoje está marcando é que essa expressão não vai mais fazer parte do vocabulário das pessoas. Não tem mais essa ideia de que acabou os estudos. Ao contrário, as mudanças sociais, as mudanças tecnológicas, as mudanças econômicas estão nos obrigando a uma atitude de aprendizagem permanente. E é disso que a gente vai tratar hoje no nosso desafio. Meu nome é Mário Serra, eu sou professor, eu já trabalho há 30 anos com tecnologias, já trabalhei com formação inicial de professores, já trabalhei com formação em serviço de professores, e sempre com muito empenho, com muito cuidado, com muito estudo, principalmente na área do uso das novas tecnologias e das tecnologias digitais especificamente. E o que a gente vai trabalhar aqui hoje é entender um pouco quais ferramentas e estratégias eu posso te recomendar para você enfrentar esse desafio do ensino remoto. Primeira recomendação que eu posso fazer para você: defina a sua necessidade. Não importa se você é pai, se você é aluno, se você é professor, se você é gestor. O que você quer? Qual é
o seu foco, né? Como diz lá no O Gato para Alice, né? Para quem não sabe onde ir, né? Onde quer chegar, qualquer caminho é válido. O problema é que, no âmbito das tecnologias, os caminhos são inúmeros, né? São diversos, as ofertas são quase que infinitas. Tá? Quando eu comecei em informática, lá nos anos 80, era muito interessante porque a oferta formativa era a mesma para todo mundo. Né? Você tinha que aprender DOS, você tinha que aprender o Word, né? O WordStar, tinha que aprender o Lotus 123 e o DBase. Era só isso. Cada esquina tinha um cursinho de informática que ensinava isso. Não tinha internet, não tinha editor de imagem, não tinha... Um pouco depois veio o Windows, né? E aí a tela colorida, mas no fundo, sempre era a mesma coisa. Era só aprender o pacote Office e você colocava lá no seu currículo, quando ia procurar emprego, que você tinha conhecimentos de informática. E todo mundo funcionava com isso, não tinha problema nenhum. Né? Então, se você soubesse o Windows, o Word, o Excel, o PowerPoint e um pouco de banco de dados, caramba, você já tinha... Né? Era como saber datilografia lá nos anos 60. Né? Você já tinha um emprego, né, garantido porque você entendia de informática. Né? Era isso que a gente dizia. E hoje em dia as coisas já não são mais assim. Tá? Você vai lá na Google Play, tem uma infinidade de ofertas. Você vai na Microsoft Store, tem um montão de aplicativos para você aprender. Você já compra o celular com um monte de programas. E aí, se você não conhece, não sabe o que quer, as escolhas ficam muito difíceis. Não dá para ter tudo. Então, o que você quer? Melhorar sua nota, aprender alguma coisa nova, resolver uns exercícios que o professor passou, ou mesmo ensinar uma prática, ensinar uma teoria. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que você quer. E aí, a gente, tá? Para quem é de educação, tá? Tem uma palavrinha muito esquisita, né? Que é a taxonomia de Bloom. Isso é lá dos meus tempos de didática. E para cada uma daquelas características, você tem um conjunto de aplicativos bem diferentes para poder trabalhar. Então, é por aí. Escolhe primeiro a sua pergunta, o que você quer saber, para começar a escolher, a se dar bem nessa área aí. Eu vou ensinar um termo que eu acho que eu aprendi ano passado, né? Que eu acho um dos mais adequados para esclarecer o que a gente está vivendo, que é o conceito de curadoria. Curadoria, vamos pensar o seguinte, quando tem uma exposição, né, de um pintor famoso, que nem eu moro aqui no Rio, e aí volta e meia tem, ou tinha, né, algumas exposições incríveis lá no CCBB, você pensa o seguinte, o autor, né, o pintor, o escultor, tem uma vasta obra, porém, eles não vão oferecer toda aquela obra para você. Alguém vai lá e escolhe, né, alguns daqueles quadros, esculturas, para serem apresentadas. E isso implica que ele conheça aquela realidade, né? A cidade, o público, né? Até mesmo os aspectos geográficos, temperatura, para poder escolher os melhores quadros daquele acervo. Né? Esse é um exercício de curadoria. Né? O cara é curador da exposição. A gente vê isso logo nos folhetos das exposições. Curadoria educacional é o termo que a gente usa para selecionar de todo aquele universo que tem de recursos educacionais os que são mais adequados
para o seu público. Tá? Então, fazer a curadoria é selecionar e também colocá-lo à disposição, acessível, né? Porque senão você vai ter que novamente fazer aquela pesquisa que você gastou algumas horas. Então, a primeira solução, a primeira dica que eu dou para vocês, né, é o uso do Evernote. Evernote é uma ferramenta gratuita, né, multiplataforma. O que é uma coisa multiplataforma? Você vai rodar ela tanto no seu desktop com Windows, tanto no seu desktop com Linux, tanto no seu desktop com Mac, tanto sem ser instalado no seu computador, você pode instalá-lo, né, usá-lo direto na web ou também instalar no seu smartphone. Tá? E qual é a lógica dessa ferramenta? Eu vou descompartilhar minha tela aqui e mostrar para vocês um pouquinho, né, de como o Evernote funciona. Esse que vocês estão vendo aí é o meu Evernote. Tá? Nessa área aqui escura, você tem uma série de cadernos, né? Como se você estivesse estudando mesmo. Você tem vários cadernos. Você tem e cada caderno de um assunto. E dentro desses cadernos, né, por exemplo, aqui eu tenho o caderno Mentoria Tornar-se Digital e eu tenho aqui as anotações, as páginas do caderno. Tá? Então, eu tenho várias páginas que são aqueles conteúdos em que eu vou escrevendo de forma organizada o assunto. Né? Então, em um aplicativo, eu não tenho que salvar nas pastas, como se eu estivesse trabalhando lá no editor de texto. Né? No editor de texto, como é que funciona? Você escreve, você salva, né? E o documento fica salvo lá numa pasta, né? Lá onde você salva. Aqui não, eles ficam todos acessíveis. Uma vez que você abriu o documento, tá? Ele fica os cadernos todos e você tem todo o material que foi produzido. Ele é gratuito, tá? Então, ele funciona aqui, ele está instalado no meu computador, mas ele também funciona online. E é a ferramenta que eu estou usando, né, para fazer essa apresentação. Ele tem, né, essa opção aqui, né, nota, apresentar. E aí eu já apresento nele mesmo. Né? Ele vai funcionar como se fosse um PowerPointzinho, né, bem prático para mim. Todo o assunto me oferece, né, umas... Ponto aqui que eu posso fazer uns rabiscos aqui para... Né, ele não vai me permitir riscar, mas ele me permite, né, chamar a atenção com esse laserzinho aqui. Vantagens dele. Deixa eu desmarcar aqui um pouco. Ele tem um acessório, que é o Web Clipper, que ele copia direto da internet, né? É um plugin que você coloca no teu navegador, que aí aquela página que você achou interessante na internet, que você diz, tá legal, onde é que eu vou salvar isso? Vou colocar no favoritos? Tudo bem, mas se você mudar de máquina ou for trabalhar no celular, você não tem os favoritos. Né? Ele salva direto dentro do caderno que você está usando. Então, eu acho, assim, eu tenho os meus Evernotes aqui, tem 8 anos. Eu já uso essa ferramenta há 8 anos, então quase todas as minhas anotações, inclusive de celular. No celular, ele me permite tirar fotos, né, escanear documentos, fazer anotações de áudio, fazer anotações, né, de desenho, com o dedo, né, na tela. Então, para mim, é uma mão na roda. Eu estou na rua, lembrei de alguma coisa que eu quero falar, ouvir alguma coisa que eu quero fotografar
Não, ou estou na internet e tem um assunto, uma página que eu pesquisei e quero salvar, eu já salvo direto naquele caderno que eu estou usando. Tá? Então, para mim, essa é uma das ferramentas fundamentais. Tá? Compro uma máquina, instalo um celular, recomendo que todo mundo utilize e tenha o seu bloco de notas. Tá? É fundamental. Eu não sei, é o tipo de coisa que eu não sei mais viver sem. Não, essa é o outro. Desculpe. Aula errada. Então, estamos aqui no 3. Mudando o compartilhamento. Passei. Segunda recomendação que vale tanto para professor quanto para aluno e inclusive até para pais que estejam, né, mobilizando lá suas crianças com o ensino remoto. Amplie a linguagem. Né? Às vezes, eu sou do tempo que o meu pai tomava tabuada, né? Então, assim, ficava lá, quanto é 7 vezes 8? Eu nunca acertava. Né? Levava tempo, não acertava mesmo. Mas hoje em dia você tem uma série de recursos que ampliam isso. Né? Nós temos mapas, gráficos, vídeos, games, animações que permitem que você amplie, né, trabalhe aquele conteúdo, às vezes escolar, dentro facilitando para a garotada, né? Que esse é o objetivo. 3 recomendações básicas. Eu não sei, eu espero que vocês não conheçam. Né? O Khan Academy, né? Que é um projeto elaborado por um indiano radicado nos Estados Unidos chamado Salman Khan. Né? E ele tinha uma dificuldade que era ensinar matemática para a sobrinha. Né? E aí ele elaborou um jeito de ensinar matemática não falando, né? Mas ele filmava o próprio caderno. Na verdade, ele não filmava o caderno, ele gravava a tela mais ou menos como a gente está fazendo aqui. Né? E aí, essa metodologia, não? Ele conseguiu um curso, vários cursos de matemática, e criou a Khan Academy. Vamos lá, vamos ver isso, como é que funciona. Aqui. Esse aqui é o site do Khan Academy, já está em português. Tá? Então, você tem para professores, né? Os professores podem criar uma turma para os alunos e, né, para pais. Né? Alunos, professores, pais, e se você quiser pode dar uma ajudazinha, eu recomendo. Tá? Então, como é que ele vai funcionar aqui? Deixa... ele vai pedir... Ele tem uma série de cursos, tá? E aqui tem todo o universo, principalmente matemática. Tá? Então, matemática por ano, do 1º ao 9º ano, ciências. Você consegue entrar numa matemática aqui de 5º ano, sem precisar fazer cadastro. Vamos lá como professor.
Então, vocês podem ver que ele tem os assuntos todos aqui. Tá? E os videozinhos com a matéria. (14.897) na forma expandida. Não sei, se vocês estão com áudio... Tá. Então, olha só, a diferença é que ele não está apresentando como se fosse, né, alguém falando para o aluno, mas como alguém sentado do lado do aluno. Né? Então, você sente, né, que ele está do teu lado, escrevendo como se fosse alguém falando com o aluno e os dois olhando na mesma direção. Tá? Você tem o material em áudio, em texto e em português. Ok? O 7 literalmente representa 7 unidades. O 8 está no lugar por causa das centenas. Então, o que você tem? Essa é uma ferramenta que eu recomendo, tem toda a matéria, é uma forma de você usar. Né? Como professor, você pode usá-lo, né, criar a tua classe, né, a sua turma, e os alunos matriculados vão resolvendo as situações e você vai fazendo o acompanhamento disso. Vamos lá, esse aqui é um. A outra recomendação é esse site chamado Fact Simulation, né? Que ele oferece uma coisa difícil que a gente tem. Isso aí, ele oferece simulações. Vamos... Você pode, inclusive, incorporar ele no Classroom. Tá? Você pode ver a luz, né? E o que ele está vendo. Né? Então, o branco é a mistura de todas as cores. Né? Não tem luz. Se você desligar as 3 lanternas, né, que é o formato Red, Green, Blue, RGB, você não tem. Se você só tem uma luz, só tem o vermelho. E aí a mistura de todas as cores de um formato que você pode simular para os alunos. Né? Então, a ideia aqui é uma outra ferramenta em que você vai simular fenômenos científicos. Onde é que eu parei? O outro. O Gcompris. Que é uma outra... Esse aqui... O Gcompris Online. O Gcompris é um software, né, educacional, em que você tem uma série de ferramentas, ele é gratuito, não? Você trabalha com uma série de jogos, algumas atividades são em português, outras são em inglês, mas também algumas você não precisa nenhum tipo de linguagem, elas são autoinstrutivas. Né? Então, tem muitos tutoriais. Então, o Gcompris é um outro tipo de ferramenta em que você pode, como é que eu posso dizer, alterar a forma de apresentar aquela informação para o aluno. Ao invés de apresentar sempre em formato texto, né, você pode oferecer um jogo, você pode oferecer uma simulação, você pode oferecer, né, um vídeo. Ok? Então, essa é uma segunda sugestão. Então, a nossa primeira sugestão foi
mudar. Agora vamos... Deixa eu compartilhar aqui. Olha sim. Ai, eu não gosto desse negocinho aqui. Outra mouse. Ainda, eu recomendo agora 3. Esse aí já não é mais uma sugestão de softwares, né? Seriam apps para o celular, e esses aqui são para o modelo Android. Qual é a lógica que está aqui? É a lógica que os celulares, eles são equipamentos extremamente poderosos. Tá? Eles vêm embutidos de diversos sensores. Tá? Por exemplo, a câmera é um sensor de luz. Tá? Ela só fotografa porque ela tem um sistema que permite captar a luz e transformar a luz que ela capta em imagem. Então, ela tem um sensor de luz. O que é um GPS? Né? É um sensor magnético. Ele se orienta pelos eixos magnéticos da Terra. Quando você vira a câmera, né, o celular percebe qual a posição que ele está, né, ele tem um sensor de posição. Tá? Quando você conversa, né, você fala no celular, ele tem um sensor de áudio, né, que é o teu microfone. A gente diz, o celular tem uma câmera, ele tem um microfone. Não, ele tem sensores de áudio. Né? O único sensor que ele não tem é o de temperatura. Né? Você não vê o celular dando temperatura ambiente, pelo menos eu ainda não vi nenhum. E geralmente, quando eu compro celular, eu compro pelos sensores que ele me oferece. Tá? Então, por exemplo, o Physic Toolbox é uma ferramenta que utiliza quase todos os sensores do celular. Por exemplo, você pode verificar qual é a cor de um carro. Olha só que legal. Porque nem todo carro é só vermelho. Né? Aquele prata do carro, dependendo do carro, é um prata meio diferente. Então, da mesma forma que quando você coloca a cor no computador, né, ele tem uma paleta bem grande, o sensor do celular permite você descobrir qual é a cor que está vendo, a cor da roupa, né, a cor de uma parede. Você vai comprar tinta, né, para pintar a casa, mas você quer comprar uma tinta igual a que está na parede. Como é que você faz? Né? O celular vai te ajudar nisso. Né? Ele vai te dar o tom de cor que está na parede. E aí você chega lá e vê na paleta da loja de materiais qual é a cor que bate. Né? Então, o PlantNet é uma ferramenta que eu adoro, porque ela me serve para identificar plantas. Né? Eu fotografo as plantas e ela me diz que trequinho é aquilo que está ali na minha frente. A inteligência artificial que está dentro do celular compara aquela imagem com o banco de imagens que está online. E aí ele me diz se é uma rosa, se é uma margarida. Né? A gente que anda assim meio na roça, que fica vendo coisas que não tem a menor ideia do que tem ali na tua frente, você vai ver isso. Então, o PlantNet, né? O Physic Toolbox, o Starwalk é um software que eu adoro, porque ele me dá as constelações. Né? Então, no céu estrelado, aqui onde eu moro, eu não tenho muitas luzes, eu consigo ver, né, quais são as constelações que estão, mesmo que não sejam visíveis para mim. Né? Eu consigo ver
quais são as estrelas que estão, né, em outro dia. Então, você vê Marte, você vê Saturno. Ah, eu tenho um telescópio? Não. Né? Ele me dá uma imagem simulada, né, do céu que eu estou vendo. Por quê? Porque o GPS dele diz para ele onde é que ele está. Então, ele me dá... Eu tenho alguns softwares que mostram o céu. Né? Ah, o céu do hemisfério sul. Tudo bem, mas este me dá o céu de onde eu estou, né? Com todas as constelações que eu tenho por aqui. Então, ele me dá que o sol está nascendo, mesmo que eu não tenha, que o céu esteja todo nublado. Tá? Então, e aí o que eu consigo? Eu consigo fazer um print screen, né? E fazer uma apresentação para os meus alunos. Por exemplo, se eu quiser mostrar para ele onde é que está o planeta Marte. Pô, mas a minha aula é de manhã. Ah, vai ficar meio esquisito. Mas eu posso fazer o print do céu e mostrar para eles né, qual é o céu daquela noite. Então, aquelas aulinhas lá de norte, sul, leste, oeste, pontos cardeais, pode ganhar uma riqueza muito grande. Você pode sair com as suas crianças e fazer um inventário das plantas que tem na tua região. Né? Inclusive, tem um que faz o inventário de insetos. Então, assim, são equipamentos que você tem no teu celular. E aí, quando as pessoas me perguntam qual é o celular que eu devo comprar, eu sempre volto, né? Quem é você? Eu recomendo celulares para professores. Celular para professor não é uma coisa qualquer. Ele tem que vir com os equipamentos que podem te ajudar como professor. Não adianta ter uma câmera muito grande. O celular com uma câmera super potente. Desnecessário. Agora, um celular com giroscópio é legal, porque você precisa do giroscópio para fazer a realidade aumentada. Aquele vídeo que você vai olhando assim e ele vai mudando dentro do celular. Isso quem faz é o giroscópio. E quando você vai lá na listagem de características dos equipamentos no site, ele vem te dizendo quais são os sensores que ele tem. E aí isso eu acho muito legal. E aí, o que me coloca? Assim, você pode transformar o seu aluno, ou o seu filho, ou você mesmo, de ser um mero receptor de informações que estão escritas, numa pessoa, em um investigador. Você tem a ferramenta para investigar. Se alguns gadgets que você compra aí na internet transformam o teu celular no microscópio, transformam o teu celular numa luneta. Então, você pode deixar de ser simplesmente uma pessoa que só está lendo, ou só está assistindo, para se tornar alguém que investiga o mundo que está à sua volta. Eu acho isso muito legal. Outra possibilidade. Eu sempre recomendo, uma das coisas que os cientistas antigos, eu acho que foi o Kepler que disse isso, que ele não era um gênio, ele só tinha subido no ombro de gigantes, que eram todos os cientistas que levaram ele, trouxeram referências que, no final das contas, ele vislumbrou um mundo novo a partir das experiências anteriores. Eu pessoalmente, exceto se você estiver fazendo live, mas dá muito trabalho fazer vídeo. Editar vídeo é uma trabalheira que eu não recomendo para as pessoas comuns. Eu acho que minha coisa vai acabar.
Ok. Foi rápido essa. Foi. Muito massa, uai. Não podia acabar assim, não, uai? Né, Goniele? Podia, não. O que eu digo? Ensina menos. Né? Ou melhor, produza menos vídeos, suba no ombro de gigantes. Eu gosto muito de usar o que o pessoal já produziu na internet. Tá? Por exemplo, eu estou acompanhando a Missão Mars 2021. Tá? O pouso, né, do rover lá em Marte, e é muito legal, muito legal. Essa semana eles fizeram um voo de helicóptero, e é muito massa. Eu produzo vídeo sobre isso? Não. Né? O site Space Today, que é brasileiro, produz os vídeos. Né? Então, eu assino o site dele, o que, para mim, me ajuda um bocado. Né? O que eu vou fazer? Eu vou transformar aquele conteúdo bruto que ele me apresenta em algo acessível para o meu aluno. Eu vou colocar numa provocação, né? Eu vou colocar num desafio, eu vou colocar como o exemplo de uma referencial teórico, tá? Mas eu não vou fazer aquele vídeo. Né? E isso a gente vai ver mais adiante quando for trabalhar, né, alguns slides aí para frente. O Nas Daily, né, e aí é um cara que é um jovem, ele é árabe palestino, né? E ele faz vídeos do mundo inteiro. Deixa eu ver onde é que eu estou. Eu não consigo saber agora em qual tela que eu estou. Se está compartilhado, não, né? Não. Está compartilhado. Não. Então estão me vendo. Que vergonha. O Nas dele, ele faz vídeos de vários lugares do mundo. Né? Então é muito legal, né? Porque uma das coisas que eu mais gostei, porque ele, sendo árabe e palestino, ele se define como marrom. Né? E é muito engraçado, né? Porque ele diz, eu não sou branco, eu sou marrom. Né? Eu falei, interessante. Né? E é um cara legal. O Átila Lamarino, que todo mundo está vendo aí, acompanhando as discussões dele sobre Covid. O Felipe Castanhari, que é um cara que fala sobre história. Então, o que acontece? Eu sempre uso essas referências, né? Que gente que está investindo em produzir vídeo de qualidade e que eu já fiz a curadoria daquele conteúdo nas minhas aulas. Né? Mas você não produz o vídeo. Cara, mas eu tenho que estudar um bocado. Né? Para adaptar aquele conteúdo. Eu tenho que fazer todo aquele trabalho da curadoria que eu estava falando lá no início para ter um conteúdo legal. E isso você pode fazer para qualquer tipo de assunto. Né? Você pode fazer para o fundamental, para o médio, para o superior, para si mesmo. Né? Eu sempre digo uma coisa, né, para o pessoal: faz uma playlist, cria um canal daqueles caras que te ajudam a aprender melhor. Né? Então, faz uma playlist para o teu filho. São 10 vídeos. Não quer dizer que ele tenha que assistir aquele vídeo como dever de casa, mas é naqueles vídeos que você selecionou que tem os conteúdos que são pertinentes. Né? O que você tem que ver? Linguagem. Né? Mas o cara não vai falar palavrão. Ele não vai falar palavrão, mas ele pode usar um vocabulário que talvez não seja adequado para aquele nível de escolaridade. Então, por exemplo, às vezes, para um aluno que está num terceiro ano pré-ENEM, parceiro, tu está ferrado, tu tem que ralar mesmo, tem que dominar, tem que engolir esse negócio aí, porque tu está na concorrência. Para um aluno que está num terceiro de EJA, voltado para o mercado de trabalho, já é outro foco, é outra linguagem. Tá? Então,
Esse trabalho é o trabalho de educação, né? O vídeo está lá, mas eu tenho uma trabalheira danada para selecionar qual é o melhor material para o meu aluno, né? Ou para mim. Né? Você diz assim, tá legal, uma coisa é você aprender para passar na faculdade, outra coisa é aprender para fazer o concurso. Né? São necessidades de aprendizagem diferenciadas. Voltando lá ao nosso primeiro slide, né? O que você quer? Né? As ferramentas são adequadas à sua necessidade. Né? É como se você perguntasse a um eletricista: qual é a sua melhor ferramenta? Né? Uma chave de fenda ou um alicate? Não faz sentido essa pergunta. Não, depende da necessidade que eu tenho para me adequar à ferramenta. Entre os alicates, entre as chaves de fenda, eu posso escolher a melhor, mas entre uma e outra, né, é a necessidade que determina. Então, ensine menos, né? Produza menos conteúdo. Você não tem que produzir o conteúdo. Suba no ombro de gigantes. Vamos lá? Me ajuda, moço. Deixa eu compartilhar aqui para vocês, que essa não está compartilhada. Aqui. Agora, sim. Moça. Nesse sentido, outra coisa, crie a sua playlist educativa. Né? O YouTube Edu, ele faz isso. Eu acho que não vou fazer isso comigo. O YouTube Edu. Meu Deus do céu, eu estou de mau humor. O YouTube Edu faz isso muito legal. Né? Ele já tem os canais todos que você precisa organizado com os assuntos. Eu recomendo também que você dê uma olhada nas palestras do TED Talk. Né? É uma playlist lá que você pode encontrar o material que precisa. Eu acho muito legal. Então, assim, existem podcasts, né, bastante interessantes para você estudar. Então, vídeos, podcasts, seleção de slides. Então, crie aquele acervo de material. Voltando lá ainda, lá no conceito da curadoria, e você pode fazer isso lá no Evernote, né? Já ir juntando tudinho. Eu acho isso muito maneiro. Qual é o próximo? Experimente novos mundos. E esse aqui é uma das coisas que eu acho mais legais. Né? Deixa eu compartilhar aqui uma outra tela com vocês. Não é esse, interromper o compartilhamento. Tá. Eu espero que esse material seja novidade para vocês, mas eu gosto muito deles. Esse aqui é um site, né? Não é o único, mas ele é muito legal, porque ele me permite ver o corpo humano em camadas. Né? Você vai nessa barra aqui,
você vai vendo os níveis. Você também pode girar, né, e dar zoom nos objetos. Né? Então, assim, eu acho que se você botar isso para a molecada, vai deixar as criancinhas de boca aberta. Né? Então, você pode fazer isso tanto, né, se você tiver uma conexão legal na escola. A minha está picotando hoje, porque eu estou com um montão de coisas penduradas, mas você pode filmar também o que está vendo e aí fazer recortes. Eu acho o conceito de realidade virtual, de realidade aumentada, né, fantásticos para você oferecer para as crianças, né, ou para experimentar também, né, conhecimentos ou visualizações que antes você não conseguiria. Tá? Na minha pobre Barça não dava. Deixa eu fechar isso aqui. Só para sobrar mais espaço aqui para a gente. Não sei se vocês conhecem, eu espero que não, porque eu adoro ser... O Google Arts e Cultura. Eu acho um lugarzinho aqui maneiro para vocês. Alguém já ouviu falar do Google Arts e Cultura? Poxa, que legal. Vou pegar o Monet aqui. Olha só que legal. Posso apresentar o Monet? Né? E... Cadê o das nenúfares? Vamos pegar esse aqui. Qual é... A quem atende isso? Por exemplo, professor de arte. Tá? Que quer... Deixa eu mudar aqui minha tela, assim eu consigo olhar para vocês. Professor de arte. Tá? De história. Um montão de gente pode. O que é legal aqui? Ó? Você tem o zoom para poder ver detalhes. Todos os detalhes da obra você pode perceber. E uma coisa legal é que, por exemplo, você vai poder perceber todas as obras de um determinado. Por exemplo, aqui, contemporânea, eu tenho 9.850 itens, moderna, 22.000, 7.000 do romantismo, renascimento, né? Você vai poder escolher por vários tipos de recortes. Tá? Então, a ideia é que você consiga, né, esse sistema. Ele não tem apenas esses quadros que eu estou montando, você pode escolher vários outros, contemporâneo. Né? E a ideia é de você viajar, né, no tempo, para poder fazer essa experiência, né, com os alunos. Eu acho isso muito legal. Um outro recurso que eu acho também super é você usar o Google Earth, né? Que ele te permite exatamente isso. Assim, você vai ver o mundo, né, em 3D. Ver se eu consigo não estourar minha conexão aqui. Qual é a proposta aqui, então? É você descobrir que existem outras possibilidades,
né, que o fato de você ter, né, estar estudando, ou estar com uma criança, ou com os seus alunos, nesse processo de ensino remoto, isso, tudo bem, há uma série de dificuldades, é uma novidade imensa que a gente, de certo modo, teve que engolir sem estar muito preparado para ele. Concordo com isso. Né? Da mesma forma que a gente teve dificuldade em trazer o escritório para casa, a gente tem uma dificuldade imensa em trazer a escola para casa. Não funciona assim na nossa cabeça. Tá? O que a gente está vendo é como é que eu posso tornar isso menos doloroso, menos difícil, mais palatável, digamos assim. O que eu proponho, né, é que essas tecnologias que a gente precisa, que estão disponíveis, podem ser apropriadas, né? Grande garota. Essa dona Vaniela é uma ótima discípula. Eu só não vou dar bronca por ela estar usando caderno para não ficar feio. E é daquelas pessoas que ficam comendo no fundo da sala, cara. Tá bom, tá bom. Tá toda direita, tá toda direita. Então, o que a gente... Qual é a proposta? Eu digo o seguinte, a gente está passando por um momento... Deixa eu ver se o Google Earth já voltou aqui para vocês brincarem um pouco com ele. Voltou. Porque ele é muito pesado. Volta aqui, meu filho. Volta aqui. Agora sim. Então, o que eu tenho aqui no Google Earth? Gente, não é em tempo real, tá? Não tem nenhum satélite olhando a vida da gente, ou pelo menos mostrando a vida da gente aqui agora. Estável por quê, meu filho? Então, olha só, a gente pode ter as percepções do globo e tem umas coisas super interessantes que eu acho no Earth, que é o fato de que você pode ver, ele tem a opção de medidas, né? Você pode colocar qual é o tipo de mapa, igual no Google Maps que a gente faz, localizar pontos, né? E ainda por cima, ele tem uma vantagem de que você pode usar um mapa da época. Tá? Então, por exemplo, pegar um mapa que eu gosto muito da Grécia no século V.
Porque, assim, às vezes os alunos têm uma dificuldade de entender que determinado fenômeno, acontecimento histórico, ocorreu no mesmo lugar que existe hoje. Né? Então, por exemplo, se você disser, né, diz para os alunos, tá legal, a filosofia surgiu na Grécia. Às vezes ficam com a impressão de que é uma outra Grécia. E não é esta Grécia que é ali, né, que se você pegar um avião, vai encontrar lá o Coliseu, o Partenon, essas coisas todas. Né? Então, o Google Earth facilita quando você desmonta, desconstrói ou reconstrói essa percepção que eles têm do mundo. Isso, para mim, é muito legal. Você pode dar o zoom. A mesma coisa que o Google Maps faz, mas o Google Maps tem uma outra finalidade. Né? Ele tem a finalidade da sua localização no espaço. O Google Earth não. Ele tem uma ideia de ser um grande mapa mundi à sua disposição. Pensando pra caramba. Uma outra ferramenta simplesinha que essa é para a professora Vanielle, que é uma ferramenta para ensinar crianças a programação. Tá? Então, aqui você vai ter uma série de objetos que você vai iniciar uma estratégia de programação que a gente chama de programação por blocos. Né? Em vez de ser aquele tipo de blocos antigos que a gente usava, ou aquela programação que você faz em linha de código, né? Escrevendo, que nem aparece nos filmes, existe hoje um formato, né, de oferecer introdução à programação para crianças, né, ou para quem quer começar, utilizando esses formatos de blocos. E aí esse Blockly é uma ferramenta para você ensinar jogando. Ele tem uma série de tarefas, né, e ele vai ganhando complexidade com o avançar do jogo. E ele é muito interessante, né, como ferramenta, como uma interface de ensino de programação para criança, sem ser aquela interface que as pessoas usavam, né, ou que se usa normalmente, que se vê nos filmes, né, de linha de comando. Tranquilo? Assustador? Espero que estejam se divertindo. Vamos lá. Eu ia dizer que o futuro já está batendo a nossa porta, mas batendo é uma metáfora que não dá conta do que está acontecendo. Né? Ele não está sendo nem um pouco gentil de bater a nossa porta. Ao contrário, ele está... Vocês querem ficar... Eu vou filmar isso, eu vou gravar isso. E está meio metendo o pé na porta. E no contexto da educação, algumas novidades já estão acontecendo que tem muito mais a ver com
a cultura digital do que necessariamente com as ferramentas digitais. A gente está vivendo num mundo de transformações imediatas. Então, como eu disse lá no início, a ideia de que eu já sei, eu não preciso continuar estudando, não vai rolar. A aprendizagem ao longo da vida, né, é a primeira característica desse cenário, né, dessa cultura digital que a gente está vivendo. Primeiro, né, porque a gente está durando mais, né, e segundo, porque as inovações são cotidianas. Né? Então, aprender não é algo que você possa dizer, eu aprendi. Tá? É algo para dizer, eu estou aprendendo. Isso é uma coisa. Segunda característica, né, que o digital está colocando na nossa vida é a ideia de percursos diferenciados. Alguns anos atrás, ou né, até uns 10 anos atrás, você podia pensar no conceito de carreira, de mesma carreira para todo mundo. Né? Todo mundo fazia engenharia, aprendia a mesma coisa, todo mundo fazia graduação, pedagogia, seja lá o que for, todos aprendiam a mesma coisa. Né? Hoje, a gente já está discutindo a ideia de percursos, né, curtos e diferenciados. Né? Você pode ser advogado de inúmeras possibilidades, você pode ser professor de inúmeras possibilidades, você pode ser médico de inúmeras possibilidades e, às vezes, aquela que você, quando entrou na faculdade, estava pensando, quando terminou, já era bem outra. Né? E o teu colega do lado está fazendo outro curso, né? Embora algumas disciplinas comuns, mas com outro foco. Então, a ideia de percursos diferenciados, né? A gente tem hoje na LDB sendo discutido isso, né? De que você pode aprender, cada aluno vai fazer um curso diferente. Né? Nesse sentido de percurso diferenciado, a ideia de ensino personalizado. Né? Então, cada um, a GIC Labs tem um projeto de preparação para o Enem bastante interessante. Né? Você faz uma prova, mas diz para ele o que você sabe, qual é o curso que você quer fazer. Né? E aí ele te manda um roteiro de aprendizagem personalizado. Então, mesmo, talvez no mesmo espaço físico, você não tenha, né, os mesmos alunos fazendo os mesmos cursos, né, fazendo o mesmo percurso didático. Cada um vai ter um percurso didático personalizado. É quase que médico essa situação, né? Você tem lá a enfermaria, mas cada um tem um tratamento diferente, porque cada um é um indivíduo diferenciado. Uma outra novidade, que não é tão novidade assim, mas ela está começando a se estender, é a ideia de certificação no lugar de diplomação. Né? Geralmente, a gente fazia um curso e tirava um diploma, que dizia que nós éramos aptos, habilitados naquela área. O que você vai ver que algumas empresas, né, principalmente nessas áreas que têm mudança muito rápida, elas estão oferecendo, são certificações em produtos. Por exemplo, a Microsoft oferece uma série de certificados. Naqueles, né, você pode ser certificado para treinador, pode ser certificado para desenvolvedor, e esses certificados têm uma validade determinada, eles valem por 3 anos. E aí você renova o seu certificado fazendo uma nova prova, estudando, e aí você usa esses certificados no teu currículo lá, né? Posta lá posta lá no teu LinkedIn os certificados que você tem. Né? A Fundação Mozilla e algumas empresas hoje no Brasil já estão oferecendo o que eles estão chamando de badges, né? Que são as medalhas.
né? Aquelas medalhas que os escoteiros têm, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo outro, eu sou bom em dar nó, eu sou bom em fazer barraca, você tem as medalhas. A Fundação Mozilla... eu vou cair em 10 minutos, tá? A Fundação Mozilla ela está oferecendo esse tipo de certificação. E uma outra competência, outra discussão que a gente tem é a discussão sobre competências ao invés de conhecimentos. Deve ter um app para instalar dentro da gente e coordenar tudo isso. Deve ter. Deve ter. Vou fazer um desenvolvimento para essas coisas. Tá? E a ideia de competências ao invés de conhecimentos. Não? Então, a gente tem algumas novidades que a tecnologia está trazendo, né? E que, na minha visão, o ensino remoto pode acabar, mas o uso da tecnologia, né, do ambiente digital em educação vai se tornar cada vez mais intenso. Né? Independente, se você está no departamento da resistência, né, eu acho que vai ter algumas dificuldades. Né? Mas se você está no departamento de eu preciso entender isso, entender a regra do jogo para saber, pelo menos, sair de guarda-chuva no dia que está chovendo, né? Eu acho mais saudável. Prontinho, vocês têm 5 minutos para falar. Pode ir aí. Hein, Mário? Adorei a aula, viu? Do que eu peguei para agora, foi super, é isso aí que você tem que fazer, né? Acho fundamental. Se mexer com tudo. Não, sério, Mário, mexer com tudo que está sendo atual, isso é fundamental, sabe? E aí, aquele que